comigo em Gênesis, livro do Gênesis, capítulo 41. Vamos à palavra desta noite. É o mesmo texto que eu ministrei hoje cedo, né? Aos domingos, assim que faz, assim que funciona. É a mesma palavra, o mesmo texto. Gênesis capítulo 41. Presbítero, veja para mim quem está sem Bíblia, tem Bíblia atrás, para que todos possam acompanhar a leitura de hoje. Gênesis 41, versículo 38 a seguir. Vamos ver o que tem aqui na palavra de Deus. Hoje a leitura está um pouquinho mais extensa. Vamos ler juntos. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu exaltarás, ou melhor, tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. E disse mais Faraó a José: vês aqui, eu tenho te posto sobre toda a terra do Egito. Tirou o Faraó o anel da sua mão e pôs na mão de José, e o fez vestir de veste de linho fino, pôs um colar de ouro no seu pescoço, e fez subir no seu segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai-me. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. 45. Faraó, e chamou Faraó o nome de José. Olha só, vai mudar o nome de José agora. Agora ele vai ser chamado de Zafenate Paneia. E deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José, ele tinha idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu nos 7 anos de fartura a mãos cheias. E ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito. Guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades um mantimento no campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo com a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. Agora preste bastante atenção. Versículo 50. E nasceram a José quantos filhos? 2. Está fraco? Quantos filhos? 2 filhos. Antes que viesse o ano de fome, e que lhe deu Asenate, filho de Potifera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito. Como chamou? Manassés. Como ele se chamou? Manassés. Porque ele disse, olha o que significa: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo filho se chamou Efraim. Como chamava? Efraim. Porque disse: Deus me fez crescer na minha terra da aflição. Vamos orar? Fala conosco, Senhor, nesta noite. Revela a Tua palavra aos nossos corações. Nós possamos estar aqui reféns para ouvir esta mensagem de hoje, Senhor. Nos abençoe, graças te damos, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor com bastante alegria. São os processos da vida de José que eu tenho ministrado aqui nessa noite, ou melhor, nessas noites de domingo, e temos falado sobre a prosperidade, como Deus honrou José. E não foi por acaso. Eu acredito que Deus não honra, não abençoa ninguém por acaso. Existia esse propósito na vida de José, mas ele passou por vários processos. E nós temos falado sobre esses processos, essas dificuldades que ele teve na sua casa, com seus irmãos, com seus pais.
quando ele chega no Egito, aos seus 17 anos, lá no Egito ele vai para a casa de Potifar para trabalhar, para ser um escravo. E ali não foi o fim para ele, ali foi o começo de uma grande obra de Deus. Mas ali ele foi muito provado, porque por uma trama, por uma mentira da esposa de Potifar, José foi preso. E ele fica preso, e ele passa anos da sua vida preso. Ele passa o processo da prisão injustamente. E quando ele é preso, quando ele vai parar naquela prisão, ele continua buscando a Deus. E Deus continua falando com ele. E ele interpreta 2 sonhos naquela prisão, que foram citados pela Bíblia, relatados na Bíblia, nos capítulos anteriores. E ele chega para o copeiro, ou melhor, para o padeiro Mor, que estava preso, o padeiro, o próprio Faraó que estava preso. E José falou: daqui a 3 dias você será morto. E aconteceu exatamente conforme ele interpretou. 3 dias depois daquela interpretação, aquele homem, ele morre. E o copeiro, que também teve um sonho, no mesmo dia, na mesma noite, aquele padeiro, o copeiro Mor, o copeiro de Faraó, José fala para ele: olha, você será restabelecido no seu trabalho, você vai voltar a servir ao rei, ao Faraó. E quando você estiver lá com ele, lembra-se de mim e diga para ele que eu sou hebreu, que eu estou aqui injustamente e que eu sou um servo de Deus e que eu não tenho culpa de nada. E nós conhecemos a passagem, porque o copeiro foi restabelecido, mas ele não se lembrou de José. E foram 2 anos que José permaneceu preso. 2 anos. E quando ele completa 30 anos de idade, 2 anos depois daquela fala que ele teve com o copeiro, diz a Bíblia que o Faraó teve um sonho. Agora foi a vez de Faraó ter um sonho. E era um sonho muito complexo, cheio de símbolos. Ele via no sonho 7 vacas gordas, bonitas. Mas de repente apareciam mais 7 vacas, mas elas eram magras, bem fraquinhas. E as magras conseguiam devorar aquelas mais fortes e bonitas. E ainda naquele sonho ele pôde ver 7 espigas de milho bonitas. E de repente apareciam mais 7 espigas de milho, mas eram fraquinhas. E as fraquinhas destruíam aquelas bonitas. E ninguém conseguia interpretar esse sonho. Nenhum mago, nenhum sábio, nenhum feiticeiro, ninguém entendeu o sonho. Daí o copeiro se lembrou de José. E quando o copeiro se lembrou de José, diz a Bíblia que ele chega para Faraó e fala: eu conheci um homem, eu morei na prisão com um homem, que ele tinha a revelação de Deus, contato com Deus, e todo sonho que ele conta, que ele revela, acontece exatamente. Foi assim comigo. Ele falou que eu estaria aqui, e aqui estou. Ele falou que o padeiro morreria, o padeiro morreu, e eu estou aqui. Interessante, queridos, que Deus preparou aquela ocasião. Amém? Deus prepara ocasiões, Deus coloca situações, Deus provoca meios, Deus provoca situações para que nós possamos estar no lugar onde Ele quer nos pôr, para que Ele possa nos levar onde Ele quer nos levar. Deus prepara encontros, Deus prepara também desencontros, Deus prepara atrasos e não atrasos, mas de alguma forma aquilo que é dele para as nossas vidas, aquilo que Ele tem reservado para você, chegará na tua vida de alguma forma. Amém? Você pode dar glória a Deus por isso, você pode aplaudir a Deus por isso. Aleluia. Aí o rei falou: então chama, eu preciso que esse homem venha aqui falar comigo.
E trouxeram José, fizeram a barba, rasparam a cabeça, deram uma roupinha nova para ele. E vai José falar com o faraó, e o faraó conta o sonho. E José falou: Deus já me revelou aqui, já entendi o teu sonho. 7 anos de prosperidade virão sobre a terra do Egito. 7 anos de muita fartura. Guarde comida, guarde alimento, porque depois de 7 anos de muita fartura virão 7 anos de muita fome e miséria. E se nós estivermos com a lição de casa feita, de guardar comida, de ter um lugar bem grande para guardar tudo, se a gente tiver um armazém bem legal para guardar, se a gente tiver tudo isso pronto, depois quando vierem os 7 anos de seca, de dificuldade, nós teremos comida aqui, não somente para nós, mas para as nações vizinhas. Sendo assim, nós vamos crescer no meio da crise, nós vamos prosperar no meio da crise. E Faraó falou: tá aí, esse rapaz tem Deus na vida dele. E o primeiro versículo que eu li, que foi o versículo de 38, o próprio Faraó reconhece: acharíamos alguém que sobre a vida dele existe o Espírito de Deus? Queridos, eu pude entender o mistério aqui nesse texto. O que faz a diferença na nossa vida não é a nossa capacidade intelectual. O que faz a diferença na nossa vida não é, queridos, o número de cursos que nós fizemos, se eu sou um doutor, se eu sou um PhD, se eu fiz um mestrado. Não é isso, não é isso. O que faz a diferença na nossa vida é que se a presença de Deus estiver aqui, ó, na nossa vida, na nossa cabeça, daí o que você faz, Deus honra. O que você faz, Deus direciona. Não é o meu nível de influência, não é se o meu sobrenome é importante, isso não faz diferença nenhuma. O que faz a diferença é se o Espírito de Deus habita em mim, habita em você. E se esse Espírito habitar em você, onde você estiver, você fará a diferença. Onde você for, você fará a diferença. Se o Espírito de Deus habitar sobre a tua vida, você pode dar glória a Deus e aplaudir o Senhor por isso. Aleluia! E Faraó fala: você quer trabalhar aqui comigo? Você quer ser o administrador? Não é que ele tinha curso de administração, não é que ele manjava de logística, não, queridos. Ele tinha Deus na vida dele. Glória a Deus. Tinha a presença de Deus com ele. E José falou: eu estou aqui, estou dentro. Então você será o segundo no Egito. Depois de mim, você que manda no Egito. Você manda em tudo. Depois do meu trono é você que manda e governa sobre todas as coisas. O que você falar, está falado. Diz a Bíblia que ele pega o seu anel, o anel que o faraó usava, e coloca na mão de José, queridos. José com seus 30 anos de idade. Colocaram uma roupa de um linho muito fino sobre ele. Pegaram um colar de ouro, colocaram no seu pescoço. E diz a Bíblia que Faraó deu ordem que pegasse o seu segundo carro, o carro dele mais importante, o seu segundo carro, que colocasse José em cima daquele carro e começasse a andar por todas as ruas, todas as vielas, todas as avenidas do Egito. E por onde eles passavam, os homens que estavam na frente conduzindo o carro diziam: ajoelhai-vos, porque está passando o governador, o novo governador do Egito. Aleluia! Lá estava José, querido, e ele começa a andar pelas ruas do Egito, e eu parece que eu vejo ele chegando na rua de Potifar. Parece que eu vejo ele chegando naquela rua onde ele foi humilhado, onde ele foi pisado, onde ele foi expulso, lá onde ele foi preso. E quando ele passa naquela rua, Potifar teve que se curvar, a esposa de Potifar tiveram que se curvar também e reconhecer que ele era um homem honrado por Deus lá no Egito.
você não vai se chamar mais José. Nós vamos mudar o seu nome. Fala para quem está ao seu lado: Deus vai mudar o seu nome. Está fraco? Diga para ele: Deus vai mudar o seu nome. Como assim, pastor? Pois é, queridos. Pois é. Não foi somente honrado, recebeu um novo nome. Versículo 45. A partir de hoje você vai chamar Zafenate Paneia. Ninguém vai te chamar mais de José aqui no Egito. Zafenate Paneia. Eu imagino José falando para ele: mas o que significa Zafenate Paneia? Que nome é esse? Nome estranho, nome diferente. Você não sabe o que significa? Significa Salvador do mundo. Você pode dizer glória a Deus? Você vai ser chamado de Salvador do mundo. Você é o nosso Salvador. Recebe uma mulher para ser sua esposa, diz a Bíblia. E eu quero começar daqui, porque quando ele tem essa mulher para ser sua esposa, diz a Bíblia que ele teve 2 filhos com ela. 2 filhos. O mais velho ele deu o nome de Manassés, e o seu segundo filho deu o nome de Efraim. Diga comigo: Manassés e Efraim. E esses 2 nomes, na verdade os nomes, nenhum nome na Bíblia era dado a um filho, a uma filha por acaso. Os nomes carregavam sentido, muito mais do que hoje. Hoje se dá nome de filho por causa de um jogador. Deve ter de criança que tem o nome de Neymar, né? Porque se dá nome por conta de um jogador, por conta de alguém, de uma atriz. Se dá nome para homenagear pai, mãe, avô. Às vezes aparecem uns nomes estranhos. O que é esse nome? Porque é a junção do nome do meu pai e da minha mãe, né? Ou do meu avô e da minha avó. Ele juntou esse nome aqui, misericórdia. E você vai ver os nomes, é uns nomes todos diferentes, né? Nomes que se homenageiam a santos. Dá o nome de Expedito, em homenagem ao santo Expedito. Dá o nome de Antônio em homenagem ao santo Antônio. Aqui não, na Bíblia eles davam o nome porque existia um propósito, um sentido, uma característica física. Diz a Bíblia que quando Isaac teve os seus filhos, eu expliquei isso hoje cedo, ele teve 2 filhos gêmeos. O primeiro, ele recebe o nome de Esaú. E Esaú, o que significa Esaú? Peludo. E Esaú era uma criança que nasceu cheia de pelos. Pronto, Esaú. Quando nasce Jacó, porque